Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu primeiro namorado foi o Cleiton. Eu tinha 17 anos na época, enquanto ele tinha 24. Nós nos conhecemos no trabalho. Eu atuava como recepcionista e ele como segurança. O Cleiton era reservado, sério e muito dedicado ao trabalho. E estava sempre atento a qualquer situação. E de todos os seguranças, ele era o mais atento. Com o tempo começamos a interagir mais. As nossas conversas iam desde assuntos sobre o ambiente de trabalho até descobrirmos que tínhamos em comum a paixão pela mesma dupla sertaneja. O Cleiton conhecia todas as músicas, acompanhava os shows e estava sempre atualizado sobre as novidades da dupla. E isso acabou criando um vínculo especial entre nós. Trocamos números de telefone e todos os dias, sem falhar, eu recebia uma mensagem de bom dia do meu colega de trabalho. E eu fui me acostumando com o jeitinho romântico do Cleiton. Um certo sábado, recebi uma mensagem do Cleiton me convidando para tomar alguma coisa. E eu topei. Mesmo morando em locais distantes, tivemos a ideia de nos encontrar num local conveniente para os dois. E decidimos então nos encontrar no shopping. Eu estava tão ansiosa com o encontro que eu acabei chegando primeiro. E aproveitei para passar um batom, ajeitar o cabelo, ficar mais interessante. E quando eu retornei ao local de espera, eu vi o Cleiton. Ele estava lindo, camiseta branca, calça jeans, óculos escuros. E eu senti uma certa emoção ao vê-lo. Nos cumprimentamos, conversamos um pouquinho e logo começamos a caminhar pelo shopping. Como sempre, falamos sobre as nossas músicas favoritas. Até que ele mesmo trouxe à tona o fato de ser separado, o que me pegou de surpresa, e eu momentaneamente fiquei em silêncio. Sinceramente, eu não esperava por aquela informação, e por um instante fiquei até sem palavras. Mas o Cleiton garantiu que não havia problema entre ele e a ex-mulher, e que o término já estava mais que resolvido. E me pediu para confiar, afirmando que se fosse um canalha, nem tocaria no assunto. Enfim, apesar de saber que ele era separado, eu deixei as coisas seguirem. Afinal, a gente estava mais para amigos do que outra coisa. E por isso continuamos falando um sobre o outro. E fomos para a praça de alimentação. Entre risadas e conversas sobre os tipos de comida, decidimos tomar um suco natural. Cleiton foi de suco de morango com kiwi, que segundo ele era o seu favorito. E eu optei por um abacaxi com hortelã para não errar. Nos acomodamos em uma das mesas e logo o nosso pedido ficou pronto, e o Cleiton fez questão de ir buscar as bebidas, e ao retornar, me lançou um sorriso lindo e me disse que estava muito feliz de estar ali comigo, e que há algum tempo queria me convidar para sair, mas estava inseguro, mas que em poucos minutos juntos, ele já tinha a certeza de que tinha feito o convite certo para a pessoa certa. Nosso primeiro encontro foi marcado de elogios e uma abertura de sentimentos por parte do Cleiton.
que chegou a me dizer que estava muito interessado em mim e que gostaria de sair mais vezes e, quem sabe, iniciar um relacionamento, pois, pelo que parecia, eu era uma garota para namorar em casa. E durante o nosso bate-papo, eu contei que nunca havia tido um namorado e que aquele era o meu primeiro encontro e estava sendo incrível, muito mais do que eu esperava. Depois do suco, fomos dar mais uma volta pelo shopping e finalmente ele me acompanhou até a estação. E foi nesse momento que trocamos um breve beijo. E quando Clayton me abraçou, eu senti uma emoção, mas uma emoção tão grande que até comentei com ele. E para minha surpresa, ele afirmou que estava sentindo o mesmo. Foi um momento especial para nós dois. Os dias seguintes foram recheados de olhares, de mensagens e muitas declarações de amor. Tudo por parte do Clayton. Ele era um romântico incurável. E aos poucos eu acabei me tornando romântica também. Passamos a namorar e eu levei o Clayton para conhecer a minha família. E os meus pais gostaram dele, porque o meu namorado era muito comunicativo, simpático e dominava qualquer assunto. E como meu pai era bem versado em diversas áreas, eles se deram super bem e, com a permissão do papai, o Clayton, final de semana em que não trabalhava, dormia em casa, no quarto de visita. Em seguida, foi a minha vez de conhecer os pais do meu namorado. E assim que eu pisei o pé na porta da casa dele, a mãe dele, a dona Elvira, foi logo me colocando para se sentar, preparou um bolo de fubá, café e contou a vida dela e a do filho. Disse que ele era muito desajeitado, mas que agora estava bem melhor. Dona Elvira disse também que aos 16 anos o Clayton saiu de casa para morar com a ex-mulher e aos 20 se casaram, mas os dois viviam entre separações e reconciliações. E foi assim até o ano passado. Meu namorado rapidamente tentou mudar de assunto para evitar de me deixar desconfortável. Mas eu fiz questão de deixar bem claro que estava tudo bem. E a mãe dele reforçou a importância de eu ter conhecimento sobre certas situações. E ainda compartilhou uma experiência pessoal, mencionando que se tivesse tido informações importantes quando conheceu o pai dos meninos, com certeza não teria se casado com ele. Mas a sua sogra era do tipo que escondia as falhas e os defeitos dos filhos e por isso se meteu numa roubada. Sinceramente, eu gostei da dona Elvira. Ela falava a verdade na cara, mesmo que fosse desconfortável para alguns. Por ser muito distante, a casa da minha futura sogra, eu a visitava todo mês. E isso porque eu insistia muito para o Clayton me levar. Porque o Clayton afirmava que a mãe falava muito e às vezes exagerava um pouco. No entanto, eu considerava a dona Elvira bastante sensata. E por conta disso, acabamos desenvolvendo um vínculo afetivo muito especial. E sem o Clayton saber, a gente trocou números de telefones e passamos a nos falar por mensagens. Eu nunca comentei com ele que eu tinha o número da mãe dele salvo nos meus contatos. No início do nosso namoro, tudo parecia perfeito entre nós. Nossos encontros eram cheios de risos, conversas animadas e uma sintonia incrível
que a gente afirmava que tínhamos nascido um para o outro. Inclusive, quando eu completei 18 anos, o Cleiton me comprou uma aliança bem bonita de compromisso e ainda conversou com os meus pais sobre a verdadeira intenção. E diante de um discurso lindo, ele me colocou a aliança no dedo. Mas, com o tempo, eu fui percebendo uma mudança significativa no comportamento do meu namorado. E algo começou a mudar, assim sutilmente. Aos poucos, ele foi deixando de aparecer em casa, as mensagens demoravam a ser respondidas, os encontros então tornaram-se cada vez mais raros e menos calorosos. E eu comecei a me preocupar. Mandei algumas mensagens para minha sogra, mas ela disse que o Cleiton parecia normal e prometeu investigar e me informar se caso descobrisse alguma coisa. Enquanto a dona Elvira não me colocava a par de nada, eu mesma perguntei para o meu namorado o que estava acontecendo e por que ele parecia distante e frio. E o Cleiton me explicou que o trabalho estava sendo bastante puxado e a única vontade que ele tinha, depois de 12 horas de trabalho em pé, sem poder sentar ou fechar os olhos, era dormir de verdade, mas que era apenas isso e que eu não me preocupasse. Mas algo dentro de mim me deixava inquieta. Conforme os dias passavam, a situação apenas piorava. Eu que tinha sempre que ligar para o Cleiton. E em uma dessas ocasiões, assim que ele atendeu o telefone, eu disse a ele que não precisava mais aparecer em casa, que eu tinha entendido que aquele gelo era o fim. Entretanto, o meu namorado discordou e pediu paciência, prometendo passar em casa no dia seguinte para conversarmos. E no dia seguinte, ele apareceu, trouxe bombons, pediu 1000 perdões e estava um cordeirinho carinhoso, amoroso, romântico e aproveitou para dormir em casa e só foi embora no domingo à noite. E eu voltei a sonhar com a nossa vida a dois. Na terça-feira à tarde, a minha sogra me enviou uma mensagem perguntando como estava o meu namoro com o Cleiton. E eu respondi que estava tudo indo bem entre nós e voltamos a ficar como antigamente, só no love. E a mãe do meu namorado ficou em silêncio. Parecia pensar bem a mensagem que escreveria, apagando várias vezes antes de finalmente enviar uma resposta. E por fim, apenas disse: ok, e nos falamos depois. Cleiton e eu nos falamos todos os dias e combinamos de nos encontrar domingo. A gente pegaria um cineminha e depois iríamos para minha casa, já que segunda-feira era feriado e ele não iria trabalhar. A mãe do meu namorado só entrou em contato comigo na quinta-feira e me convidou para um almoço em sua casa no sábado. Ela queria muito conversar comigo sobre um assunto sério, porém pediu para que mantivéssemos em segredo aquele convite e que o Cleiton não podia saber de nada, era uma surpresa para ele. E a minha sogra prometeu que eu entenderia depois. Assim que ela desligou, eu fiquei ansiosa e comentei com a minha mãe sobre o convite para o almoço. E mamãe pediu para eu ficar tranquila, porque se fosse algo muito preocupante, a sogra teria me contado. E ela não via problema algum em eu almoçar com ela, mas pediu que após o almoço eu voltasse para casa,
pois ela não queria que eu dormisse na casa do Cleiton. E eu disse que tudo bem. Confesso que por várias vezes estive perto de mencionar o almoço de sábado, mas consegui disfarçar e ele não percebeu. No sábado, por volta das 11 horas, antes de sair para a casa da minha sogra, ainda conversei com o Cleiton e, segundo ele, já estava no trabalho, mas que no domingo sem falta nos veríamos porque ele estava morrendo de saudade de mim. E durante todo o trajeto até a casa da mãe dele, continuamos a nos comunicar por mensagens. Levei cerca de 1h30 para chegar à região onde eles moravam. E quando cheguei ao portão, minha sogra veio me receber com um sorriso estampado no rosto. Ela me cumprimentou, me deu um beijo, me abraçou e me convidou para entrar. Perguntou como eu estava, como estava o meu trabalho, os meus pais, e eu fui contando. Dona Elvira me conduziu até a cozinha, pediu para eu me sentar, me serviu um suco e continuou a preparar o almoço, que por sinal estava um cheiro maravilhoso. Mas de repente, ela desligou as panelas, puxou uma cadeira e se sentou ao meu lado. Ela mencionou que já havia sido traída e traição nunca era legal e só deixava marcas por isso. Ela gostaria que eu soubesse que o Cleiton não estava sendo honesto comigo. Na hora, eu já senti o meu coração disparar. Não está sendo honesto? Como assim? Dona Elvira foi direto ao ponto e mencionou que, por eu ser jovem, eu superaria a traição que o Cleiton estava fazendo. E como ele não tomava atitude de homem, ela decidiu tomar a iniciativa e marcar uma reunião entre eu, ele e a ex-mulher dele, que agora era atual e estava grávida. Descobri a traição do Cleiton daquele jeito. Foi como se o chão fosse arrancado de mim. E eu tive a sensação de puro choque, como se o meu mundo tivesse desabado. Por um instante, o tempo pareceu parar. E se não fosse a dona Elvira me contando, eu talvez não teria acreditado. Comecei a chorar e questionei como ele poderia ter voltado para a ex-mulher se ainda há pouco estávamos trocando juras de amor. Mostrei todas as mensagens para a mãe dele e ela lamentou o comportamento do filho e pediu para eu ser forte e encarar aquela traição e mentira que o Cleiton dizia como um impulso para a minha liberdade. E a dona Elvira ainda acrescentou que gostava muito de mim, por isso estava fazendo aquilo. A gente ainda estava conversando quando a porta da sala abriu e o Cleiton disse: "Mãe, chegamos." Eu me segurei para não surtar e a mãe dele disse: "Vamos resolver isso como pessoas maduras e civilizadas." Cleiton entrou na cozinha de mãos dadas com a ex-mulher e, ao me ver, ficou sem reação, perguntando o que eu estava fazendo ali. E eu respondi que até pouco tempo atrás eu estava na casa da minha sogra, mas que havia acabado de descobrir a mentira dele. Cleiton tentou se explicar, mas a mulher que estava com ele quis saber o que estava acontecendo. E foi preciso a dona Elvira intervir e contornar toda a situação. Ela pediu para o Cleiton e a mulher
que se sentassem em outras cadeiras e, como pessoas civilizadas, teríamos uma conversa adulta. Foi completamente decepcionante olhar para a cara do Cleiton. Ele permaneceu o tempo todo com a cabeça baixa e a sua única reação foi se desculpar e afirmar que amava nós duas e que não sabia escolher entre nós e que o que ele fez não era certo e uma hora a verdade viria à tona. Dona Elvira se desculpou conosco e pediu para que nós duas pensássemos se o Cleiton era o homem que nós gostaríamos de passar a vida toda com ele, e enfatizou que não passaria a mão na cabeça dele só por ser o seu filho, e que Cleiton, conhecendo bem a mãe que tinha, deveria ter pensado 2 vezes antes de ter feito aquela papagaiada. Eu saí da casa da Dona Elvira, certa de que o Cleiton não era homem para mim. E mesmo sofrendo, eu coloquei um ponto final entre nós. E não voltei para a casa de ônibus. A mãe do Cleiton havia combinado com um velho amigo para me levar para casa, pois ela acreditava que, após eu descobrir toda aquela mentira do meu namorado, não era justo que eu voltasse sozinha, e me acompanhou até em casa junto com um amigo. Depois nos despedimos e ela pediu para eu ficar bem. Quando eu contei o acontecido para os meus pais, eles ficaram de boca aberta, porque em sã consciência ninguém fazia aquilo. Cleiton me bombardeou de mensagens, me pedindo uma chance, dizendo que era a mim que ele amava, mas que eu precisava entender que ele teria um filho, e filho não dava para colocar de lado. Mas se nós nos amássemos de verdade, aquilo não seria um problema. E eu não respondi nenhuma das mensagens dele, inclusive o bloqueei. Mas mantive contato com a Dona Elvira e ela se tornou a minha amigona e confidente. E de vez em quando nos encontrávamos em algum lugar para tomar alguma coisa. Ela era muito para frente, descolada e tinha um super alto astral que me fazia muito bem. Dona Elvira me aconselhou a seguir em frente e que nem todo rapaz era traidor como o filho dela, e me encorajou a dar uma chance ao amor, não se fechar como ela um dia se fechou, e descobrir que valia a pena amar e ser amada depois dos 50, e frisou que não valia a pena chorar e nem sofrer por pessoas que não nos colocavam em primeiro lugar em suas vidas, e que o Cleiton era um enrolado demais para me proporcionar felicidade. Sabe, ouvi o conselho da minha ex-sogra e fui viver a minha vida. Afinal, eu ainda era muito nova. Mudei de emprego, entrei para a faculdade e me formei em nutrição. E depois de formada, eu fui fazer uma viagem para a Itália com uma amiga. E lá conheci o Andrea, um italiano encantador, parente da minha amiga Beatrice. Andrea acabou vindo morar no Brasil. E aqui namoramos, noivamos e nos casamos. E a Dona Elvira, mãe do meu ex, esteve presente em todos os meus maravilhosos momentos. E, inclusive, ela chegou a conhecer o meu filho, o Leonardo. Dona Elvira faleceu em 2017 e deixou muita saudade, porque ela era minha melhor amiga.